paz do Senhor, irmãos. Espero encontrá-los todos bem. Retomamos então as nossas aulas. Tivemos a nossa aula introdutória a respeito das classes gramaticais. E agora voltamos com mais um estudo de morfologia, dessa vez estudando a respeito da estrutura e da formação das palavras. Então, hoje nessa aula, nós vamos entender como, na língua portuguesa, as palavras se formam. De que maneira as palavras surgem na nossa língua? Quais são os critérios que são utilizados para que elas se formem, para que elas existam e os nomes teóricos que nós damos para cada um desses elementos morfológicos. Antes de tudo, o que é a morfologia? Morfologia é uma palavra que vem do grego. Então, não é uma palavra originária de língua portuguesa. Ela é uma palavra que foi adaptada e trazida para o nosso idioma, mas ela tem origem no grego. Então, nós temos o termo morfo, que significa forma, e nós temos o termo logia, que significa estudo. E nós temos esse mesmo sistema de formação, né, de origem de uma palavra do grego também, palavras como, por exemplo, biologia, que significa estudo da vida, sociologia, estudo da sociedade e, inclusive, teologia, estudo de Deus ou estudo de coisas referentes a divindades, a algo que é divino. A morfologia nada mais é do que o estudo da estrutura interna das palavras, como essas palavras se organizam, que nome nós damos aos elementos ali, digamos, mais internos e mais essenciais de cada uma das palavras, como é que elas funcionam, que tipo de funções elas executam dentro da língua. Tanto é que nós temos aqui uma definição. Estudo da classificação. Na nossa primeira aula presencial, nós estudamos as classes gramaticais, como as palavras são classificadas. A origem, de onde essas palavras vêm, e a isso, inclusive, nós damos o nome de etimologia. Etimologia é o estudo da origem das palavras. Nós temos diversas línguas no mundo e o português, devido à influência de colonização, nós somos um povo multilíngue, multicultural. Tivemos uma leva de imigrantes muito grande que veio para o Brasil, principalmente com o boom ali da industrialização na década de 30. E nós tivemos uma vinda massiva de imigrantes italianos, japoneses, franceses, árabes também. E nós temos várias palavras no português que têm origem etimológica de outras línguas, como é o caso de alfaiate, vem de alfayet, que é do árabe, não é verdade? Alface também, grande parte das palavras que tem esse prefixo de al ou al, vem do árabe. E nós vamos ter também o próprio caso de morfologia, que vem do grego. Nós temos também palavras que são oriundas do francês, como é o caso, inclusive, de sutiã, que é uma palavra que é originária do francês e nós aportuguesamos, assim como tem outras do inglês também, shampoo, não é verdade? Dentre outros. Tudo bem? Então, o que é a morfologia? É o estudo da classificação, da origem, da flexão das palavras e dos processos de formação pelos quais passam. Então, como é que essas palavras surgem? E a primeira parte de morfologia que vamos estudar é a estrutura das palavras. Como na língua portuguesa são estruturadas as palavras da nossa língua. Então, a gente tem aqui os nomes de alguns elementos que a gente vai ter, que são chamados elementos mórficos por fazerem parte da morfologia, que é a ciência que estuda a forma das palavras. Então, a gente tem elementos como, por exemplo, o radical. Essa linha central que aqui está. Nós temos aqui, vejam ali no cantinho, nós temos a palavra apedrejar. Apedrejar, imediatamente quando nós ouvimos, já nos remete a uma palavra de origem, que é pedra. Não é apedrejar, é jogar pedra em alguém. É um verbo. Inclusive está na sua forma infinitiva, sem conjugação. Apedrejar. Então, quando eu identifico o cerne dessa palavra, vamos supor que nós pegássemos a palavra apedrejar e nós começássemos a decompor essa palavra, cortá-la em pedacinhos, tirando. Nós íamos tirando vários elementos até que restasse apenas o cerne, apenas o radical, apenas a base daquela palavra. O radical nada mais é do que a parte da palavra que não pode mais ser decomposta. É o momento que, se nós continuarmos a tirar elementos, ela fica uma palavra sem sentido. Então, vamos pegar aqui o exemplo, apedrejar, né?
nós sabemos que a palavra principal que origina apedrejar é pedra, não é? Vem do ato de jogar pedra, então é pedra. Então, nós já poderíamos retirar, por exemplo, o elemento ejar e o a que está antes de pedra. Nós poderíamos tirar e aí ficaria pedra. E nós conseguimos, inclusive, retirar a letra A, que está no final de pedra. Por quê? A pedra vem de uma palavra latina que se chama petrus, que significa literalmente duro, rocha ou firme. Este pedra, este A, não serve para designar a essência da palavra, serve para designar um gênero. Depois nós vamos ver o nome que esse azinho recebe, é uma desinência de gênero, tudo bem? É uma desinência de pessoa. Então, nós temos aqui pedra. Quando nós retiramos todos esses elementos, o que é que vai nos sobrar? Uma palavra, inclusive, que é impronunciável. Pedre é o elemento portador de significado, é o elemento da palavra que não está representando quantidade ou gênero. É a parte central, a menor parte possível de ser decomposta de uma palavra. Nós chamamos isso de radical. Tudo bem? É o elemento morfológico ali, indecomponível. Nós não podemos mais decompô-lo, retirar partes dessa palavra, e ele compõe o significado original. No caso de apedrejar, o radical é pedra, sem o A. Assim como se nós formos decompor pedra, também nós retiraríamos o A e ficaria pedra. Tudo bem? No livro nós temos um exemplo muito interessante, caso queiram me acompanhar, na página 12, tudo bem? Nós temos aí a palavra servo. Similarmente à palavra pedra, se nós retirarmos o, que representa, aí não representa a origem da palavra em si, o seu significado central, mas serve para designar o gênero que essa palavra denomina, servo, sabemos que se refere a alguém do gênero masculino, que é servo. Nós retiramos e temos serve. Percebam que serve, como radical, pode ser acrescido de outros elementos. Eu posso, por exemplo, colocar um azinho. E aí eu transformo essa palavra, serva. O que eu mudei? A última vogal. O radical permanece o mesmo. Por que ele permanece? Porque ele é indecomponível. Eu não posso decompô-lo, ele é a parte central da minha palavra. Tudo bem? Temos também o mesmo radical, serve. E eu acresço, coloco o sufixo isso, e aí recebo a palavra serviço. Meu radical não mudou. O que mudou? A parte final da palavra, e eu tenho o surgimento de uma nova. Eu preciso que vocês entendam apenas isso, que o radical é o elemento imutável das palavras, é onde eu tenho ali, de forma central, o significado de uma determinada palavra, e é a partir dele, dessa parte central, que eu vou acrescentar outros elementos para formar novas palavras, ok? Isso posto, descobrindo que agora nós temos um radical, nós vamos para as partes que são acrescentadas, aquilo que pode ser retirado das palavras e também mudado, ao qual nós damos o nome de desinência, tudo bem? O que são as desinências? São os elementos que vão modificar as palavras, então eu vou ter desinências ali que vão flexionar essa palavra. Então, eu posso ter, como é o caso de servo e serva, esse o e esse a, que flexionam o gênero da palavra servo, em masculino ou feminino, recebe o nome de desinência. E nós teremos desinências que são nominais e verbais. As desinências nominais, elas servem para flexionar, para mudar substantivos, como é o caso de servo e serva, tudo bem? E nós também temos desinências que flexionam o número das palavras. Então, eu tenho servo. Ora, eu tenho apenas um servo, porque essa palavra está flexionada no singular, apenas um. Mas eu também posso ter servos. E aí, eu flexionei essa palavra no plural e acrescentei uma letrinha S a essa desinência que flexiona o número, ou em singular ou em plural, eu dou o nome de desinência de número, tudo bem? Então, nós temos desinências
de gênero e nós também temos desinência de número no caso dos substantivos, desinências nominais. Servem para flexionar substantivos e para serem acrescentadas ao radical, criando novas palavras. Tudo bem? É como se o radical fosse uma massa de bolo. Você tem ali uma massa pronta de bolo e ao longo do processo da receita você vai acrescentando novos ingredientes. Então eu tenho a massa, para que essa massa se torne um bolo futuramente, se torne uma palavra, eu preciso acrescentar leite, ovos, manteiga. Então eu vou acrescentando, eu tenho um radical e eu vou acrescentando desinências, vou acrescentando uma desinência de gênero, para que essa palavra se torne ou masculina ou feminina. Eu vou acrescentando uma desinência de número. Se eu quiser dizer que essa palavra está no plural, acrescento o S. Se eu quiser que ela fique no singular, não preciso acrescentar o S. Tudo bem? Nós também temos as desinências verbais. Ainda não estudamos os verbos, está para a nossa próxima aula presencial, mas quando estudarmos, nós veremos que essas mesmas desinências servem para indicar tempo, modo, pessoa e número. Então, elas exercem basicamente a mesma função que exercem com substantivos, também vão exercer nos verbos. Além disso, nós temos o que são chamados de afixos. Prestem bastante atenção. Dentro dos afixos, nós temos duas categorias, que provavelmente vocês até já conheçam. Os prefixos. Lembram do prefixo do telefone? 66, 65. Prefixo, que vem antes. Pré. Sufixo, que vem depois. No caso de apedrejar, nós temos aqui o radical, que é pedra, e nós temos ejar. E também temos um prefixo, que é o a, como está aqui disposto. Afixo posto antes do radical, afixo posto depois do radical. É possível que nós utilizemos os afixos para formar novas palavras. Inclusive, veremos aqui tipos de prefixos e de sufixos que existem. É importante que vocês entendam o seguinte: os prefixos eles sempre virão antes do radical e, a partir disso, formarão uma nova palavra. E os sufixos sempre virão após o radical, assim formando uma nova palavra. Tudo bem? Temos ali alguns exemplos de prefixos e muitas vezes nós utilizamos esses prefixos corriqueiramente e não sabemos qual é a sua utilidade. Os prefixos eles servem para serem acoplados ao radical, alterando o significado de uma determinada palavra ou criando inclusive uma nova palavra. Vejam, o prefixo ab significa afastamento. Eu vou me abster. Veja, abster. Vou me abster. A minha palavra radical, obviamente, que é ter. Imediatamente, eu já consigo identificar que é o verbo ter. E se ab é um prefixo que denota afastamento, eu vou me afastar de ter. Olha que legal. Eu vou me abster de doces por um tempo. Eu vou me afastar de comer doces. Tudo bem? E aí eu crio uma nova palavra com um novo significado. Nós temos também os prefixos ante, na verdade, anterior. Contra, contragolpe, né? Significa oposição, em oposição ao golpe. Esse medicamento tem uma contraindicação, ele tem uma oposição a suas indicações. Tudo bem? O pós, que significa posição. Esta cadeira está posposta à mesa. Na verdade, está ali posicionada depois. Tudo bem? Temos o semi, que é bastante utilizado, significa metade. Tri, que significa três. O ante, que também significa oposição. Dis, que significa dificuldade. Veja que interessante. Disparidade. O que essa palavra significa? Que não há igualdade. Os elementos estão díspares, não estão igualitários. Então, veja, dis é um prefixo que significa dificuldade. Disparidade é uma dificuldade em se conseguir igualdade. Tudo bem? Hiper, hipermercado, excesso, é um mercado muito grande. Para significa proximidade e pro significa anterioridade.
Tudo bem? Temos, então, alguns outros exemplos de prefixos, como é o caso de bem ou ben, que significa beneficente, significa bom, tudo bem? Ou positivo, como é o exemplo que nós temos na palavra beneficente. Lembrando que é beneficente e não beneficiente, diquinha extra, ok? Nós temos o contra, que também significa oposição, contradizer, hipertensão. Nós temos também, agora, entrando nos sufixos. Sufixos vêm depois do radical. Vimos os prefixos. Lembrem da pré-escolinha das crianças ou do prefixo do celular. Vem antes, tudo bem? Entramos agora nos sufixos, que são aquelas pequenas sílabas que vêm depois do radical, formando também novas palavras, como é o caso de dor, que ajuda-nos a formar palavras que indicam o quê? Agentes. Então, veja, causa, palavra principal, radical, causa. Se eu acrescento o sufixo dor, eu tenho o surgimento de uma palavra que significa o quê? Um agente de alguma coisa. Ah, qual é o causador deste problema? Qual é o agente que causou este problema? Pescador indica também profissão. Pescador é aquele que exerce a pesca. Tudo bem? Nós temos também alguns sufixos que são utilizados em verbos, né? Eles são utilizados para indicar, para que a gente consiga localizar o tempo e o modo verbal em que aquele verbo está flexionado, conjugado, como é o caso de ear e ejar. O verbo que nós utilizamos na introdução, inclusive, apedrejar. Né? Nós temos aqui folhear e o apedrejar. Esses dois sufixos, ear e ejar, indicam ações repetitivas. Tudo bem? Temos aqui outros exemplos de sufixos que geram outros efeitos. A maioria dos sufixos, eles são utilizados para aumentar ou diminuir, dar uma ideia de aumento ou diminuição. Então, nós temos, por exemplo, o sufixo ão, meninão, grandalhão, abração, maximizam o significado de uma palavra normalmente quando são utilizados. E nós temos outros como aço, alhão, arel, arra, zarrão ou arrão, né? Eirão e uça. E nós temos os sufixos diminutivos, que normalmente são utilizados ou de forma pejorativa, não é? Ou de forma carinhosa. Então, de forma pejorativa, nós temos, por exemplo, quem é essa mulherzinha? Nós poderíamos usar esse exemplo aqui, que seria se referir a uma mulher de forma pejorativa, preconceituosa. E nós também podemos ter, como, por exemplo, oh, minha princesinha, a princesinha, de forma carinhosa. A palavra principal nós sabemos que é princesa, porém, nós tivemos o acréscimo de um sufixo, um elemento que veio depois do radical, tudo bem? Que modificou o sentido original da palavra. E aí nós temos zinho, zinho, acho, riacho. Riacho é o diminutivo de rio, inclusive, é um rio pequeno, é um rio mais estreito. Ixo, barbicha, eco, soneca, uma pequena porção de sono. Ela, viela, ote, velhote e isco, chuvisco, uma pequena chuva. Então, o que eu preciso que os irmãos tenham entendido até o momento? Que dentro da morfologia, nós temos um elemento que não se decompõe, tudo bem? A esse elemento, nós damos o nome de radical. É a parte da palavra que concentra o seu significado. Não pode ser decomposto. A partir desse elemento central, eu consigo acrescentar outros elementos para assim formar novas palavras. A esses elementos nós damos o nome de desinências. Desinências essas que podem ser nominais, verbais ou os afixos, que são compostos pelos prefixos e sufixos. Tudo bem? Fechamos esse primeiro módulo aqui.